Olá, eu sou o Dylan de La Páscoa, jornalista da Safras News, e estamos aqui com mais uma edição do Clima na Semana, o nosso programa semanal, toda segunda-feira à disposição na Safras TV, quando conversamos com o nosso parceiro da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista, que vai dar as dicas aí para todos sobre as questões do clima nos próximos dias, nessa semana. Mas antes de falar com o Marco, lembrando, pedindo a todos que visitem nosso site safras.com.br, também nosso canal no YouTube, o Safras TV, se inscreva, ative as notificações para ficar atento e também informado sobre as principais informações para garantir o melhor planejamento comercial na área das commodities agrícolas. Marco, tudo bom? Muito bem, meu amigo Dylan. Quanto tempo que a gente não bate papo, né? Pois é, faz um tempo já que a gente não conversa. Acho que desde do Safras Agri, eu também, em algumas ocasiões que eu estou aqui substituindo meu colega Alessandro Carvalho, que está na sua merecida folga. Sim. Marco, tempo aqui fechado em Porto Alegre, no sul, previsão de chuvas para os próximos dias na região, Marco, começando a nossa Olha, conversa. olha, Dylan, essas duas próximas semanas, né? Já está chovendo, né? Desde da madrugada já chove no Rio Grande do Sul. Essa frente fria entrou pela fronteira oeste e está avançando aí para as demais regiões do Brasil, do Rio Grande do Sul. E a semana será bem complicada aí para a realização da colheita, tanto do arroz quanto da soja. Não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina também, né? Essa frente fria vai ficar estacionada pelo menos até quarta-feira sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há previsões até de que algumas regiões aí da metade oeste e norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina venham ocorrer altos volumes de chuvas, o que preocupa também, né, por causa desse excesso de dias chuvosos. Somente na quinta-feira que o tempo abre um pouquinho e aí teremos aí uma condição melhor para um tempo um pouco mais aberto e sem chuvas. No entanto, já na quinta-feira, já no domingo, esse tempo volta a fechar, ou seja, uma nova frente fria, uma segunda frente fria no domingo estará avançando e ocasionando mais chuvas aí para a região, ou seja, vai ser quinta, sexta e sábado, aí no máximo no domingo de manhã, que o produtor gaúcho catarinense terá uma trégua aí das chuvas para realizar as colheitas. Então, o produtor que está nos assistindo agora, aproveita essas pequenas janelas aí de tempo aberto para entrar no campo e realizar a colheita e os tratos culturais. Marco, esse excesso de chuvas aí no sul, pelo que tu tem acompanhado aí junto aos teus clientes, produtores, isso já traz alguma preocupação em termos de rendimento, principalmente para o arroz? Não, o arroz tem O arroz. muitas áreas, principalmente da fronteira oeste, que já está perdendo, porque na semana passada, né, no começo da semana passada, houve registro aí de chuvas até em algumas localidades acima de 400 milímetros em 48 horas. Isso fez com que muito arroz deitasse, né, acamasse, e isso é prejudicial. E agora, com essas chuvas de agora, isso só agrava a situação. Então, realmente já há uma quebra por excesso de chuvas no arroz, e o mesmo está acontecendo em algumas localidades com a soja, porque esse excesso de chuvas está fazendo com que algumas variedades, alguns cultivares aí de soja já comecem a abrir a vagem, né? Tá, Marco. Ficou alerta aí, então do Marco para os produtores aqui na região sul aproveitar a janela para conseguir avançar na colheita do arroz e da soja. Marco, no restante do país, tempo favorável para a produção, milho safrinha, café, cana, o que a gente pode esperar aí nos próximos dias? Olha, boa parte aí das regiões produtoras do Sudeste, Centro-Oeste com tempo aberto, né? Apesar de os modelos indicarem algumas chuvas para Rondônia e aquela região mais oeste e norte do Mato Grosso, boa parte aí do Mato Grosso do Sul, metade sul e leste do Mato Grosso e Goiás, Minas, São Paulo, com pouquíssimas chuvas ou quase nada.
né, de chuvas aí nesses próximos 15 dias. E essa deverá ser a tendência. Daqui para frente, como nós estamos já entrando num clima neutro, ou seja, sem ação direta do El Niño e muito menos ainda da Laninha, né? A Laninha ainda vai demorar um pouco ainda para começar a influenciar o clima. Nessa transição aí, nós temos a neutralidade. E aí impera, Dylan, a Uhum. climatologia da região. Então, nós sabemos que daqui por diante, daqui para frente, a tendência é que as chuvas fiquem concentradas no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes ali na metade sul e leste do Paraná, e também no extremo norte do Brasil, pegando as regiões também norte das regiões norte, nordeste e do Mato Piba, que é normal para essa época do ano. Então, todo esse miolo do Brasil, toda essa região central aí, compreende boa parte do sudeste, centro-oeste, sul do Tocantins, oeste da Bahia, com pouquíssimas chuvas agora nas próximas semanas, o que é normal para essa época do ano. Porém, o Paraná e o Mato Grosso do Sul perderam muito milho safrinha ali em março, né, por conta da ausência de chuvas e temperaturas altas. E mesmo das chuvas da semana passada, que foram relativamente boas, ainda há necessidade de mais chuvas. Isso não vai acontecer. Então, para Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo para algumas regiões do interior de São Paulo, essa ausência de chuvas agora pode trazer novos prejuízos à safra de milho segunda safra, né? Marco, um dos sustos dos produtores agora, do sinal de alerta para os produtores, começa a ser o caso das temperaturas baixas. Há previsão de alguma queda brusca nas temperaturas, sabe? Sempre aquele período que a ameaça de uma geada traz dor de cabeça para o produtor. O que a gente pode esperar nos próximos dias? Angela, realmente agora entramos numa questão aí de geadas, né? A gente sabe que daqui para frente existe aí o risco de geadas, que é normal todo ano. Claro. Uns anos mais, outros anos menos, né? Mas agora daqui para frente a gente já começa a olhar não só mais para a chuva, mas aí para as Sim. temperaturas mínimas. Por enquanto não tem nada nos radares, nada nos modelos indicando geada para nenhuma região, né? Esse tempo seco vai manter uma condição de temperatura, de bastante amplitude térmica, o que é bom para o café, para a cana-de-açúcar, né, para todas as culturas, porque há uma tendência aí de que essa amplitude térmica favoreça aí o desenvolvimento de algumas culturas. Mas, por enquanto, não tem nada no radar falando aí sobre geadas. Mas é um ano um pouco mais perigoso quando comparado ao ano passado. O ano passado estávamos nessa época do ano já com a influência de El Niño, e El Niño barra um pouco as massas de ar polar mais no sul do continente. Por outro lado, esse ano estamos já numa neutralidade indo para uma laninha. E esse ano as porteiras ficam abertas aí para que massas de ar polar avancem com maior facilidade, visto o que aconteceu agora nesse final de semana, que entrou uma massa de ar polar e as temperaturas caíram um pouco em algumas regiões, né? Então, esse é um ano um pouco mais de risco, né, ou de uma maior probabilidade para ocorrência de geadas. Mas volto a frisar, Dylan, de quem está nos assistindo agora, ainda não há nada falando de geadas no Brasil. Boa notícia, então, em relação às temperaturas baixas, lembrando que Safras e Rural Clima vão continuar monitorando e atualizando os nossos assinantes semana após semana e, eventualmente, até edições extraordinárias para garantir que não sejam, que ninguém seja pego de surpresa com a questão do clima. Marco, passando agora então a falar um pouco dos Estados Unidos, vem ganhando peso no mercado, o clima nos Estados Unidos, época de início de plantio da safra lá. O que a gente pode esperar nesses próximos dias em relação ao avanço do plantio da soja e do milho e desenvolvimento das lavouras norte-americanas? Olha, de lá, as condições estão muito boas nos Estados Unidos, está chovendo, tem previsão de chuvas essa semana. O tempo Uhum. se mantém aberto em praticamente todo os Estados Unidos, isso vai fazer com que
o plantio, tanto da soja quanto do milho, algodão e arroz, avance muito rápido, né? E já no final de semana, há previsões de chuvas. Nada muito significativo, mas há previsões de chuvas mais generalizadas em praticamente todas as áreas, as principais áreas produtoras, em especial para o meio oeste, né? Então, por enquanto, os modelos indicam uma condição extremamente favorável, aí, tanto para a continuidade do plantio, ou seja, um plantio bem mais rápido esse ano, quanto também ao desenvolvimento das lavouras. Então, não tem nada que os modelos indiquem uma possível anomalia, uma intempérie muito drástica no clima que possa trazer prejuízos mais significativos às safras, em especial às safras de soja e milho nos Estados Unidos. Pelo contrário, está sinalizando uma safra dentro da normalidade. No entanto, o mês de agosto pode ser sim um mês um pouquinho mais seco. Nada que isso traga grandes impactos à previsão, à produção, desculpa. Mas existe essa possibilidade, porém vai depender muito da evolução dessa laninha. Se a laninha ganhar forças muito rápida agora nos próximos meses e junho para julho já começar a ter uma cara a mais de laninha, o final de julho e agosto pode ser sim um pouquinho mais seco. Mas os modelos indicam que a laninha só vem mesmo entre agosto, setembro e outubro. Se isso realmente se confirmar, como os modelos estão indicando, a influência da laninha sobre a safra, sobre a safra nos Estados Unidos será quase nula. Então, ou seja, por enquanto, nada nos modelos que indicam aí uma quebra de produção. Meu amigo Marco, mais algum ponto que gostaria de destacar em relação ao clima? Alguma coisa que a gente deve ficar atento nos próximos dias? Por enquanto, nada, só as chuvas aí agora no sul do Brasil, né? Então, os produtores aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, muita atenção aí com as chuvas dessas 2 próximas semanas. Marco, muito obrigado novamente pela nossa parceria, pelas informações em relação ao clima nesse início de semana e convido a todos, reforço o convite para visitar o site de Safra, safras.com.br. Lá você tem toda a informação em relação às principais commodities agrícolas brasileiras, os fatores que determinam a sua comercialização. E reforço também, visitem o site da Rural Clima, lá você tem informação precisa do melhor grupo de agrometeorologia do Brasil. Marco, grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Dylan, um grande abraço a todos e até semana que vem.